Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 6-10. O ministério da reconciliação. Compenetrados do temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas, sendo sempre transparentes para Deus. Espero que sejamos transparentes também para as vossas consciências. Não estamos de novo a recomendar-nos, mas apenas vos damos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito. Assim, tereis o que dizer àqueles que se gabam do exterior, daquilo que parece, e não do interior, do que está no coração. Se acaso estivemos fora de nós, foi para Deus; se nós portamos com moderação, é para vós. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se, outrora, conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós tornemos justiça de Deus. A glória do sofrimento apostólico. Sendo seus colaboradores, exortamos-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele diz: no momento favorável, eu te ouvi, no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos como ministros de Deus, por uma constância inalterável, em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, pela sinceridade, conhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tidos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Ó Coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração delatou-se. Nele não falta lugar para vós, em vós mesmos é que não tendes espaço. Em retribuição a nós, dilatai, vós também, os vossos corações, falo como a meus filhos. Nós somos o templo de Deus, não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis. Pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que partilha, entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus: no meio deles habitarei e andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor: saí dessas coisas e afastai-vos, não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei. E serei para vós um pai e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mancha do corpo e do espírito, completando a nossa santificação, no temor de Deus. Alegria pela mudança dos coríntios. Dai-nos lugar em vossos corações.
Não cometemos injustiça contra ninguém, não corrompemos ninguém, não defraudamos ninguém. Não digo isso para vos condenar. Aliás, já vos disse que estais em nossos corações para a morte e para a vida. Tenho grande confiança em vós, orgulho-me de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria, em todas as nossas aflições. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego. Pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação, fora de nós, lutas, dentro de nós, temores. Deus, porém, que conforta os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a chegada de Tito, mas também com o reconforto que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso grande amor por mim, de modo que minha alegria aumente ainda mais. Tristeza que leva ao arrependimento. Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, não me arrependo. E mesmo se me tivesse arrependido, pois vejo que essa carta, ainda que por um momento, vos entristeceu agora alegro-me, não porque ficastes tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. De fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, não vos prejudicamos em nada. Pois a tristeza segundo Deus produz o arrependimento e, assim, leva à salvação. E isso ninguém lamentará. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vede o que a tristeza segundo Deus produziu entre vós, quanta solicitude, quantas excusas, quanta indignação, que temor, que saudade, que zelo, que punição. Mostrastes, de todas as maneiras, que não tinhais nenhuma culpa no caso em questão. Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor, nem por causa do ofendido. Foi para provocar entre vós uma clara manifestação da vossa solicitude por nós, diante de Deus. Isso nos consolou. E, além dessa consolação pessoal, tivemos uma alegria muito maior, motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado por todos vós. Na verdade, se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, não fiquei envergonhado. Mas, como sempre vos tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de vós, diante de Tito, se mostrou fundado na verdade. E a sua afeição por vós cresce mais ainda, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar plenamente em vós. A colheita para Jerusalém primeiro. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a muitas tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar desta ajuda aos santos. E, indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa disposição, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, como iniciou entre vós esta obra de generosidade, assim também a leve a bom termo. E como tendes tudo largamente, fé, palavra, conhecimento, solicitude para todo o bem e, sobretudo, o amor, de que vos demos o exemplo participai com largueza nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas, à vista da solicitude extraordinária de outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade do vosso amor. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos, por sua pobreza. Eis a minha opinião, convém participardes nesta obra, porquanto, desde o ano passado, não somente tivestes a iniciativa de empreendê-la, mas também fostes os primeiros a desejá-la. Agora, pois, acabai de realizá-la. Assim, aos vossos propósitos corresponderá completa realização, de acordo com os vossos recursos. De fato, quando existe a boa vontade,
Ela é bem aceita com aquilo que se tem, não barra inversa se exige o que não se tem. Não se trata de vos porem aperto para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade, que, nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância complete o que acaso vos falte. Assim, haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Graças sejam dadas a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só ele recebeu bem o meu pedido, mas ainda, no ardor de seu zelo, partiu espontaneamente para vos visitar. Com ele enviamos o irmão que é elogiado em todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Mais ainda, esse irmão foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nesta obra generosa, que administramos para a glória do Senhor e como prova da nossa boa vontade. Assim, procuramos evitar qualquer crítica, na administração destas grandes quantias confiadas aos nossos cuidados. Pois procuramos fazer o bem, não somente diante do Senhor, mas também diante dos outros. Com os delegados, enviamos aquele nosso irmão cujo zelo foi comprovado em vários assuntos e muitas vezes, e que, agora, se mostra muito mais zeloso ainda, em razão da grande confiança que tem em vós. Quer se trate de Tito, meu companheiro e, em relação a vós, meu colaborador, quer se trate de nossos irmãos, delegados das igrejas, glória de Cristo, diante das igrejas, mostrai-lhes a vossa caridade e justificai os elogios que de vós fizemos junto deles. A coleta para Jerusalém segundo. Quanto à ajuda aos santos, não é necessário escrever-vos. Pois conheço as vossas generosas disposições, e é por causa delas que me glorio de vós junto aos macedônios, dizendo-lhes, a Acaia está preparada desde o ano passado. Aliás, o vosso zelo estimulou grande número de igrejas. No entanto, envio os irmãos, para que estejais mesmo preparados, como dizia, e assim não seja considerado sem fundamento o orgulho que temos de vós, neste ponto. Com efeito, temo que, se alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem despreparados, esta nossa confiança em vós seja motivo de vergonha para nós, ou antes, para vós. Julguei, pois necessário pedir aos irmãos que nos precedam entre vós e ponham em ordem os donativos da vossa generosidade, prometidos já faz tempo. E que esse seja o mesmo sinal de liberalidade e não de mesquinhez. É bom lembrar, quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito, distribui-o generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, podereis praticar toda espécie de liberalidade que, por nosso intermédio, resultará em ação de graças a Deus. Com efeito, esta ajuda comunitária não só provê as necessidades dos santos, mas também faz com que se multipliquem as ações de graças a Deus. Apreciando a validade desta ajuda, eles glorificarão a Deus por vossa obediência na profissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa partilha com eles e com todos. E por suas orações mostrarão a grande afeição que têm por vós, por causa da graça transbordante que Deus vos concedeu. Graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. Paulo defende seu ministério. Eu, Paulo, vos suplico, pela mansidão e bondade de Cristo, eu, tão humilde quando estou entre vós e, quando ausente, tão ousado para convosco, peço-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a recorrer à severidade, da qual pretendo usar com aqueles que julgam que temos procedido segundo a carne. Pois, embora vivendo na carne,
não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a vossa obediência estiver completa. Reconhecei o que é óbvio: se alguém está convencido de pertencer a Cristo, considere bem que, como ele, nós também pertencemos a Cristo. E mesmo se eu me gloriar um pouco demais do poder que Deus nos deu, certamente para a vossa edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei por isso. De fato, não quero dar a impressão de vos amedrontar com minhas cartas. Pois há quem diga: as cartas são severas e enérgicas, mas a presença física é fraca e o discurso, desprezível. Esse que assim fala fique sabendo que tais como somos pela palavra, por meio das cartas, quando estamos longe, tais seremos pela ação, quando estivermos presentes. Na verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si próprios. Quanto a nós, não nos gloriamos além da medida, mas somente dentro dos limites que Deus marcou para nós, fazendo-nos chegar até vós. De fato, não estamos ultrapassando os nossos limites, como seria o caso, se não tivéssemos chegado até vós. Na verdade, fomos os primeiros a chegar até vós pregando o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos, indevidamente, em trabalhos alheios. Mas esperamos que, com o progresso da vossa fé, nós também cresçamos sobremaneira no meio de vós, dentro dos limites marcados para nós. Assim, poderemos levar o Evangelho além de vossas fronteiras, nunca nos gloriando do que outros tenham feito no seu terreno e a seu modo. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo.